A graça e a paz de Jesus, igreja. Convido a igreja mais uma vez à oração, antes de nós lermos o texto de Malaquias. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de abrir a sua palavra agora e sermos ministrados por ela. E nós te pedimos, Pai, agora abre o nosso entendimento. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso coração para a sua palavra. E que a tua palavra venha encontrar em nós, Pai, um terreno fértil, um terreno que vai gerar frutos para a tua glória. Deus, que o Senhor venha mesmo, Pai, consolar e abençoar o teu povo através da sua palavra, mas que a sua palavra também venha trazer, Pai, confronto, transformação, para que sejamos transformados e mais parecidos com Cristo a cada dia. Faz isso, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, e nós continuamos a nossa série agora em Malaquias, a partir do versículo 6 do capítulo 1. Da última semana nós cobrimos do versículo 1 ao versículo 5. Nós continuamos hoje do versículo 6 ao versículo 14. Então, Malaquias, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14. A passagem toda, essa que é a segunda disputa, o segundo confronto de Deus com o povo, como nós vimos na última semana. Ele começa dizendo: eu sempre os amei. E a pergunta deles é: como nos amaste? Que história é essa que o Senhor nos ama? Se o Senhor nos ama, por que a nossa vida é o que ela é? Se o Senhor nos ama, por que a minha vida está do jeito que ela está? E nós aprendemos então, nos primeiros 5 versículos, que se nós avaliarmos, se nós medirmos o amor de Deus na nossa vida em bênçãos materiais, nós sempre vamos nos frustrar com Deus. Sempre. Então nós vimos na última semana que do versículo 1 ao versículo 5, e hoje eu quero continuar então a partir do versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Mas ainda assim perguntam: de que maneira temos te desonrado? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, isso não é algo mal? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? Tentem oferecê-lo de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Agora supliquem a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, ao menos não acenderiam inutilmente fogo no meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos. Eu não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente é grande o meu nome entre as nações. E em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Vocês, porém, o profanaram ao dizer que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira. Sentindo o seu odor com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os apresentam como oferta, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor.
Maldito seja o enganador que, tendo no seu rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso ao Senhor. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Palavra de Deus. Apenas pela simples leitura dessa palavra, a gente já deveria sair daqui chocado. Porque lembre-se que tudo que está escrito na palavra de Deus foi escrito para nós também. Então, toda semelhança aqui, como eu sempre digo, não é mera coincidência. Então, na semana passada, nós começamos, e a primeira palavra do Senhor para o povo não é um confronto. Ele chega com os braços abertos, como nós vimos, e diz: eu sempre os amei. Antes de qualquer chicote, antes de qualquer exortação, antes de qualquer coisa, primeiro ele diz: eu sempre os amei. Então tudo que vem depois disso, vem do coração de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso. Aliás, se eles ainda estão de pé, diferente de Edom, é porque Deus é misericordioso. Vocês ainda estão vivos, é porque eu sou misericordioso. Porque Edom, olhem para Edom, eles já nem existem mais. Esse é o primeiro confronto aqui, mas ele confronta em amor. Daqui para frente, agora Deus então vai começar a expor todos os pecados da nação. Começando por quem? Começando pelos sacerdotes. Então ele chega aqui, ele diz, e pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes, no versículo 6. Para quem Deus está se dirigindo? Aos sacerdotes, que eram aqueles que eram os nomeados por Deus a ensinar a lei de Deus, a corrigir o povo, a exortar o povo, a ensinar o povo o caminho do Senhor. Mas eles são os primeiros a desonrar o Senhor. Mas é interessante que Deus os acusa aqui de oferecerem animais impuros. Os sacerdotes estão completamente errados com relação a isso. Mas quem está trazendo esses animais impuros? O povo. Então você vai vendo que é uma roda viva, é um ciclo vicioso. Mas o que Malaquias está nos querendo dizer aqui do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 9, como eu disse, toda essa perícope, toda essa passagem, ela vai do versículo 6 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 9. O que ele quer nos mostrar aqui é o que acontece quando nós perdemos a visão da grandeza de Deus. Toda essa perícope, toda essa passagem tem uma única explicação. O que acontece com o povo de Deus, o povo que é chamado povo de Deus, quando nós perdemos a visão de quem é Deus, quando nós perdemos a visão da grandeza de Deus. Nós cantamos aqui, a última música que nós cantamos é: quão grande é o meu Deus, e todas as nações virão e verão que Ele é grande. Todas as nações, que grande é o nome do Senhor. Será mesmo que nós acreditamos nisso? Será mesmo que nós cantamos isso e nós realmente acreditamos que esse Deus é grande, que esse Deus é santo, que esse Deus é poderoso, que esse Deus é majestoso? Qual é a visão que nós temos de Deus? Qual é a visão que nós temos de Deus? Porque o valor que nós damos a Deus, ele está ligado diretamente, ele é proporcional à nossa visão de Deus. Você vai adorar a Deus, você vai honrar a Deus na proporção que você enxerga quem Deus é, a glória, a majestade, quem esse Deus é. E você vai adorar a Deus, a sua adoração está ligada ao tamanho do seu Deus, mas também à percepção que você tem daquilo que você tem recebido de Deus. Duas coisas, então, fazem a nossa adoração, ou o nosso relacionamento com Deus: a nossa percepção de quem é Deus e do seu valor,
Quem é Deus para você? Qual o valor que Deus tem para você? E o que você percebe ter recebido dele? Essas duas coisas é o que está acontecendo aqui nessa passagem. Quando nós perdemos a grandeza, a visão da grandeza de Deus, e nós desprezamos aquilo que Ele nos deu, nós vamos cair exatamente nisso que está acontecendo nessa passagem. E é disso que Malaquias está falando. E aqui, também ela é a raiz. Qual raiz? A raiz de todo o problema que vem nas próximas controvérsias, nas próximas acusações de Deus. A raiz de todos os outros problemas começa aqui. Porque depois ele vai começar a acusar o povo dos casamentos mistos. Depois ele vai começar a acusar o povo com relação aos dízimos e às ofertas que o povo tem negligenciado. Depois ele vai acusar o povo da injustiça social que eles têm praticado. Mas os casamentos mistos, a negligência com o dízimo, a injustiça social, tudo isso é fruto daquilo que eles têm percebido de Deus, de como Deus se tornou pequeno para eles, como Deus se tornou alguém desprezível, como eles não veem valor em Deus e naquilo que Deus dá. Todo o resto é uma consequência, então, disso, da ausência genuína do temor do Senhor. E aí então vai entrar tudo em colapso. Quando então o temor de Deus vai embora, o culto encolhe para o mínimo aceitável. As relações humanas, elas vão ser destruídas, deterioradas. A comunidade começa a viver como se Deus não visse e não se importasse com nada. Não é exatamente o que nós vivemos? Por que você acha que nós vivemos como nós vivemos e o mundo gira do jeito que está girando, até mesmo dentro da igreja? Porque nós perdemos a visão da grandeza de Deus. Nós vivemos como se Deus não fizesse nada. Nós vivemos como se Deus ignorasse. Deus olha para as nossas vidas, Ele não se importa com o que nós fazemos. Você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. E Deus não está nem aí para isso. E aí nossos relacionamentos são destruídos. O nosso culto a Deus vira o que nós estamos oferecendo ao Senhor. É esse culto de fazer o mínimo necessário. Porque afinal de contas, o que eu ganho com isso? Esse é o mundo em que Malaquias então vive. E por que o mundo, por que a visão deles encolheu dessa maneira? Lembre-se do contexto que eu expliquei em detalhes na última semana, e eu não quero ter que explicar tudo isso, porque eu espero que você, se você não estava aqui, tenha assistido a pregação da última semana, porque é uma sequência. Então, sempre você tem que assistir na anterior para você conseguir acompanhar a próxima. Mas se você se lembra do contexto de Malaquias, nós falamos que o povo havia voltado do cativeiro da Babilônia em 538, construído o altar, deixado o templo aos escombros durante todos aqueles anos, até em 520 eles decidirem construir de novo depois de Ageu, como nós estudamos o livro de Ageu, é por isso que nós estudamos o livro de Ageu antes do livro de Malaquias. Então eles constroem ali, agora eles têm o templo construído, e mais por volta aí de 80 a 100 anos, vem então o profeta Malaquias, e aí você vê que eles estão na mesma posição que eles estavam no livro de Ageu. O templo voltou, o templo foi construído, os sacrifícios estavam sendo oferecidos, o culto havia sido instituído mais uma vez, as festas religiosas estavam sendo celebradas, mas o que eles estavam fazendo? Oferecendo para o Senhor o mínimo do mínimo, com desprezo, porque eles não achavam que Deus era digno da adoração deles. Mas então como que acontece? Como que eles perderam a visão de Deus? Da grandeza de Deus, da majestade de Deus. E como que isso acontece na minha e na sua vida? Quando nós perdemos a visão da grandeza de Deus? Nós vamos perdendo a visão da grandeza de Deus quando as dificuldades, quando os nossos problemas, quando os sofrimentos, eles vão se acumulando na nossa vida. E aí com esse acúmulo de sofrimentos e dificuldades, nós criamos expectativas, e essas expectativas não são cumpridas. E aí a gente então começa a se decepcionar com Deus.
Nós estávamos hoje conversando no curso de novos membros, né? E eu fiz uma pergunta: quando nós passamos por dificuldades, qual é a primeira pessoa que nós acusamos das nossas dificuldades? Não é o Senhor? Sabe por quê? Porque nós ficamos convencidos de que ser crente é ter uma pólice de seguros contra problemas. Que Deus, crer em Deus, vir à igreja, significa ter uma pólice de seguros contra o sofrimento. Significa que eu vou vir para a igreja, porque se eu creio em Deus, eu não vou passar por problemas. Meus irmãos, os problemas que nós enfrentamos nas nossas vidas, nós inevitavelmente enfrentaríamos se nós não estivéssemos com o Senhor. Mas a grande bênção para nós é que nós podemos contar com a presença do Senhor no meio das nossas dificuldades. Aquilo que ele disse para Malaquias, disse para o povo na perícope anterior, na passagem anterior: se está ruim para vocês, que são crentes, que podem contar com a presença do Senhor, você imagina para quem está lá fora, passando pelo que eles estão passando, sem a graça do Senhor. Porque o que tem nos sustentado no meio dessas dificuldades são as misericórdias e a graça do Senhor, que dia após dia vão nos sustentando, vão nos levantando. Meu irmão, se você está de pé ainda no meio dessa dificuldade, é porque Deus é gracioso. Não é porque você é forte, não. É porque Deus é bom. É porque Deus é bom. Mas quando os sofrimentos se acumulam, a gente vai perdendo a visão da grandeza de Deus, porque nós criamos expectativas para com Deus, e a gente pensa assim: ele não fez nada disso mesmo. Nós começamos a nos decepcionar com Deus, como a passagem anterior de novo já nos mostrou, porque eles medem o quê? Medem bênção a partir de prosperidade material. Esse é um dos grandes erros nossos. E meus irmãos, eu não estou falando de nenhuma denominação, não. Esse é o evangelicalismo moderno como geral. Você pode ser presbiteriano, assembleano, sei lá o que você é. Esse é um dos nossos grandes problemas. Nós ficamos convencidos de que Deus tem que nos abençoar porque Deus nos deve alguma coisa. Então, se Deus não me der o que eu desejo, o que eu quero, se Deus não me abençoar, é porque Ele não me ama. Nós fomos condicionados, nós acreditamos numa mentira de que o amor de Deus na minha e na sua vida é medido pela bênção material. E eu vou repetir: se você continuar medindo o amor de Deus pela bênção material, você vai se frustrar com Deus. Você vai. É por isso que muitas pessoas, depois de terem encontrado com a teologia da prosperidade, abandonam a fé. Por quê? Porque elas esperavam um Deus de troca, elas esperavam um Deus de barganha, um Deus que abençoa elas materialmente. Esse Deus não chegou, porque Ele não existe. Ele não nos deve nada. Não se barganha com um Deus que não nos deve nada. Não se barganha com um Deus que não precisa de nada. Ele é o Senhor. E aí é lógico que você vai se decepcionar, porque Deus ele não aceita uma troca, uma barganha. Deus não vai negociar com você. Ele é a grande bênção. O resto, meus irmãos, o resto é consequência de andar com esse grande Deus. Então, as expectativas não se cumprem, aí eles vão perdendo isso. Eles começam a tratar o relacionamento deles com Deus de custo-benefício. Bom, eu tenho que diminuir, já que não está compensando obedecer a Deus. Não está compensando cultuar a Deus. Por quê? Porque a visão deles é: compensa servir a Deus enquanto Deus me abençoa. Se eu não estou ganhando nada, se eu não estou sendo abençoado, por que eu vou continuar fazendo isso? Aliás, eu tenho que continuar porque talvez eu sou sacerdote. Lembra que está falando dos sacerdotes? Eu vou continuar pregando porque eu sou pastor, eu vivo disso. É aí que a coisa foi embora. Aí foi o temor, foi o amor, foi tudo. É quando você começa a ter um relacionamento de barganha com Deus. Aí você avalia o que Deus está te dando. Ele não me deu o que eu precisava, então qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para Deus, para eu ter o tipo de relacionamento com Deus? É nisso que eles caíram aqui. É exatamente nisso. Deus como um custo a ser minimizado, uma obrigação a ser cumprida com o menor esforço possível. Já que eu tenho que fazer isso mesmo, então qual que é
O que eu posso fazer? Qual que é o mínimo necessário para eu continuar nesse relacionamento aqui? É isso que eles estão, o que o texto está nos mostrando aqui. E aí o versículo 6, né, ele diz: se o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Até aqui, lógica pura. Os filhos honravam seus pais, ainda mais naquela época. O negócio era bem mais estreito do que é hoje. Aliás, para quem cresceu um tempo um pouquinho mais, né? Talvez você tenha a menos ou mais do que 40 anos, como eu, aí você sabe que o sistema era um pouquinho mais bruto, né? Era uma surra garantida por mês CT. Lá em casa era assim, uma surra por mês CT. Independente de qualquer coisa. Você ia apanhar. Então, e a gente temia. O meu pai, eu olhava para frente, da mesa de jantar, meu pai estava desse lado aqui, eu olhava para frente ou para o prato. Porque eu não olhava para o meu pai. Eu tinha respeito pelo meu pai. Se meu pai falava alguma coisa, meus irmãos, eu tremia mesmo, não era nem... É tremor mesmo, é temor e tremor diante do meu pai. Porque ele tinha o cinto na mão. Mas eu sabia que meu pai me amava, que tudo que ele fazia era por amor. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade. Eu nunca mais precisei ter outra figura de pai. Porque meu pai me ensinou a ser homem. Até os 10 anos de idade. E não foi falta de surra, não. Ele bateu, viu? E ele bateu. Mas eu tenho dó do meu irmão, porque se eu apanhei, o meu irmão, rapaz. Mas foi bom. Todas as surras foram boas, porque fizeram de mim um homem. Todas elas. E nenhuma foi sem merecer. Todas elas eu mereci. E ele me corrigiu. Então, o filho honra o pai. Até hoje, meus irmãos, de novo, aqueles que são mais velhos, que foram criados nesse sistema mais bruto do negócio, você honra o seu pai e a sua mãe. Se o seu pai fala, você ainda fala assim, Senhor. A mamãe fala, não senhora, sim senhora. Então aí a gente vê aqui o que ele está falando, que não é uma coisa aleatória. O filho honra o pai. O escravo honra o seu senhor. Lembra que eles aqui estão debaixo de um sistema que é bem diferente do nosso. Você pode colocar assim, o funcionário, ele respeita o seu patrão. Mas aqui ele usa, que naquela época eles tinham escravos. O escravo aqui, ele vai honrar o seu patrão, ele vai temer o seu patrão. E aí vem a pergunta, né? Se eu sou o pai, se eu sou o pai de vocês, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Se eu sou pai, vamos tentar fazer uma matemática aqui com vocês. Vocês falam que eu sou pai e que eu sou o Senhor, certo? Certo, eu sou isso mesmo. Tá bom. Mas se eu sou pai e sou Senhor, por que vocês não me respeitam? Por que vocês não me temem? Então significa que você não é. E aqui a palavra aí, honra, ela tá ligada ao valor que nós damos a alguma coisa ou a alguém. É a honra. Você dá honra àquela pessoa, você dá valor àquela pessoa. E a palavra aqui, temor, é a autoridade, é o reconhecimento da autoridade daquela pessoa. Mesmo depois que você sai da casa do seu pai, da sua mãe, você parou de apanhar deles, você ainda respeita o seu pai e a sua mãe? Isso é honra, é o reconhecimento da autoridade deles. Você continua com isso. Então, desprezar o nome de Deus aqui, o que Deus está dizendo aqui, o que ele não está sendo honrado, é tratar o nome de Deus, tratar a Deus como se Deus fosse irrelevante. É tratar a Deus como se as suas exigências pudessem ser ignoradas. Deus deu lei para eles. E o texto deixa muito claro que eles estavam ignorando as leis de Deus, oferecendo o que eles queriam oferecer. Então, eles não honravam a Deus, não temiam a Deus, porque Deus não vai fazer nada com a gente. Eles percebiam Deus como alguém distante, que não de novo, não atentava para eles e não dava nem aí para o que eles faziam. E aí eles vão perdendo então esse temor,
e a honra de Deus. Aí eles fazem uma pergunta aqui que é chocante, né? E eles perguntam então, de que maneira temos desprezado o teu nome? A pergunta, e aqui é uma pergunta sincera deles. Tipo assim, eles estão até surpresos. Como assim, Deus? Nós te desonramos? Não. De que maneira nós te desonramos, Deus? E eles são sinceros na pergunta deles aqui. Eles não estão sendo sarcásticos, como na outra pergunta, como na outra defesa, que eles perguntam, como tem nos amado? Aqui não, eles estão sinceramente perguntando a Deus, Deus, como assim? A gente está fazendo tudo certinho, a gente está sacrificando, a gente está obedecendo às festas religiosas, a gente está fazendo tudo o que tinha que fazer. Mas fazendo como? Fazendo o mínimo necessário, porque eles perderam a reverência. E quando eles fazem isso, aí eles vão cair no o mínimo necessário, inclui aqui até os animais doentes e enfermos. E aí, eles perderam a capacidade, então, de entender que aquilo que eles estavam fazendo era contra a palavra de Deus. Meus irmãos, olha isso aqui. Nós temos sacerdotes, que foram chamados por Deus, que eram aquelas pessoas, os homens que tinham acesso à palavra de Deus, que perderam completamente a noção de que eles estavam oferecendo sacrifícios impuros no altar do Senhor, quebrando diretamente a lei de Levíticos, capítulo 22, versículo 21 e versículo 22, porque se você abrir a sua Bíblia aí, Levíticos capítulo 22, versículo 21 e versículo 22, você vai encontrar, você não vai trazer no altar do Senhor animais cegos, animais defeituosos, animais impuros, está escrito em Levíticos 22, eles sabiam disso? Deveriam saber, e é exatamente isso que eles estavam aceitando e queimando em sacrifício ao Senhor. Eles perderam completamente a noção entre o certo e o errado. Eles perderam completamente a noção do que eles deveriam fazer para agradar o Senhor, porque eles perderam a visão de quem é Deus. E aí, isso ainda se aplica para nós, porque a mesma coisa continua acontecendo hoje. É possível nós participarmos do culto todos os domingos, ou no dia que você estiver na escala, servir na igreja, vir aqui cantar, levantar a mãozinha, fazer tudo isso aí, e sair daqui ainda sem nem pensar no que você estava fazendo, sem nem lembrar ao Deus que você está adorando. Nós somos capazes de fazer a mesma coisa, entrar na igreja e sair da igreja do mesmo jeito, vir para a igreja, levantar a mão, cantar uma música que está sendo projetada, ouvir uma pregação, entra no ouvido, sai no outro ouvido e toca a vida. Nós somos do mesmo jeito, não mudou nada, porque a nossa visão de Deus foi diminuindo até chegar nesse ponto. E aí, se Deus vem para nós e fala assim, você não tem me honrado, aí você pensa, mas Deus, como que eu não tenho te honrado? Eu estou na igreja todo domingo, eu aguento aquele meu pastor miserável, semana após semana, isso tem que contar alguma coisa, né, Charles? Você ri. Então, como assim, Deus? Porque nós temos essa perspectiva, nós olhamos para o que nós fazemos e achamos, isso aqui está suficiente para Deus. Deus já está, para Ele está suficiente que eu já fui na igreja. Eu já fui na igreja, já fiz o que eu tinha que fazer para Deus, já fui na igreja. Não é o que a gente tem que fazer para Deus? Meus irmãos, Deus, Ele não se importa com a adoração externa. Deus, Ele não olha para a adoração externa, Ele olha para o coração. Ele olha para como está o seu coração. Deus não, meus irmãos, Deus não liga para números. Essa igreja está cheia. Veio o pregador legal aqui, né? Aí a igreja enche. Ninguém falta no dia. E aí, está lotado. Não, agora Deus está aceitando nosso culto porque a igreja está lotada. Vocês acham mesmo isso?
Meus irmãos, se tiver dois aqui que estão adorando o Senhor, com o coração disposto, com o coração temente a Ele, Ele vai aceitar essa adoração. Ele não liga para número. Ele nunca ligou para número. Uma vez eu lembro de uma pergunta de um amigo da faculdade, ele me falou assim, seu Deus é muito carente, ele fica querendo adoração, adoração, adoração. Aí eu respondi para ele, não, ele não é carente, porque não é qualquer adoração que ele aceita, é só aquela que é feita em espírito e em verdade. Deus não aceita qualquer adoração. Deus não é um pedinte de adoração, Ele não precisa de adoração, porque o meu nome, Ele é grande em todos os lugares, por toda a terra. Meus irmãos, a criação aplaude e louva a Deus 24 horas, os anjos sem cessar adoram o nome do nosso Deus. Você acha que Ele precisa do nosso, da nossa adoração? A nossa adoração não vai tornar Ele mais Deus. A nossa adoração vai nos transformar. Vai nos transformar. Aí vem a acusação, versículo 7. E o versículo 7 e 8, se você prestou atenção na leitura, versículo 7 e 8, versículo 12 e 13, é um paralelo. Os dois fazem um paralelo. Então eu vou tratar os dois como um paralelo. Versículo 7. Aí a pergunta, olha a pergunta. Ele está respondendo essa pergunta. De que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Mas ainda assim perguntam, de que maneira te desonramos? Eles estão quebrando a lei do Senhor e ainda estão se perguntando, mas como assim, Deus? Aí continua, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mal? Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Aí no versículo 12, e ele diz assim, vocês, porém, o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem, que canseira, sentindo o seu odor com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, olha que ele adicionou uma coisa aqui, se você prestou atenção, no primeiro não tem animais roubados, animais adquiridos com meios ilícitos. Sabe por quê? Lembra que eu falei que eles queriam fazer o mínimo necessário para Deus? Ao ponto de eles não querem não ter nem o trabalho de oferecer nem animal doente para Deus. Eu quero roubar alguma coisa para oferecer para Deus algo que não me custe nada. Aí você vê Davi, a diferença de um coração adorador. Quando Davi foi oferecido a ele o campo, olha, não pode ficar, constrói o que você quiser construir aí. Eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Esse é um coração adorador. Agora eles não. Se eu preciso roubar para entregar, então é melhor que eu não tome prejuízo, né? Porque esse negócio de adorar a Deus é um prejuízo violento para a gente, viu? Pensa num gasto. No final do mês dá uma diferença na conta. Esse negócio de ficar adorando a Deus. É assim que eles pensavam. Então, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os apresentam como oferta, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. E é interessante aqui, né? Por que o animal tinha que ser puro, meus irmãos? Por que eles tinham que oferecer animais impuros? Por que Deus instituiu na lei que os animais que fossem trazidos para eles tinham que ser de uma certa idade, animais puros, animais sem defeitos? Por quê? Bom, primeiro porque tudo aquilo ali apontava para Cristo, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Esse é o primeiro ponto, porque tudo, como diz o autor de Hebreus, toda a lei aponta para Cristo. São sombras daquele que haveria de vir, é Cristo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o segundo ponto, por que isso deveria ser oferecido, é porque você está oferecendo algo santo e algo puro, e tem que ser algo santo e puro, por causa da dignidade, da pureza, da santidade daquele que está recebendo. Então, quando você oferecia um animal puro, você está dizendo, Deus é santo, Deus é puro, Deus não aceita nenhum pecado. É isso que está falando de Deus. Agora, ao passo que quando você oferece um animal como eles estavam oferecendo aqui, o que eles estavam dizendo na prática é o seguinte: Deus merece as sobras,
Deus não merece nem isso. É isso que eles estão fazendo de maneira prática. Mesmo que eles não estejam verbalizando isso, eles estão com a vida deles, com as ofertas deles, com um tipo de adoração, declarando que adorar a Deus, para mim, é uma perda de tempo. Para adorar a Deus é uma coisa que para mim é só um prejuízo. Era isso que eles estavam declarando quando eles ofereciam os animais que eles estavam oferecendo ao Deus. Então, quando que o culto não tem valor? E é esse que está apontando para tudo isso aqui, né? Quando nós entendemos ou nós percebemos mais uma vez o tipo de valor que nós damos para o culto está ligado ao valor que nós damos para Deus e ao valor que nós esperamos receber dele ou não receber dele. Então, o valor do serviço aqui para Deus, né, para eles, estava atrelado àquilo que eles ganhariam de troca em servir a Deus. Vou explicar isso. O valor para eles de servir a Deus estava proporcionalmente ligado ao tanto que eu recebo se eu adorar a Deus. Então, se funciona assim, tá, eu vou adorar a Deus, eu vou entregar isso para Deus, eu vou dar os meus sacrifícios, que os animais custavam caro. Então, eu vou oferecer sacrifícios para Deus, oferecer animais para Deus, e então, eu espero receber o que de Deus? Bênçãos materiais. Eu espero receber de Deus prosperidade. Uma vez que eu não estou recebendo aquilo que eu esperava, compensa, na visão deles, compensa eu continuar oferecendo sacrifícios para Deus? Compensa eu continuar sacrificando animais para Deus? Compensa? Você entende então que a adoração deles estava ligado àquilo que eles percebiam que eles iam receber de Deus de volta. Quando isso não acontecia, quando eles não recebiam isso de volta, o que eles faziam? Isso não vale a pena não, porque é a mentalidade de troca, é prejuízo adorar a Deus. É isso que está acontecendo aqui. Então eles serviam esperando receber algo em troca de Deus, mas como isso não acontecia, eles falavam, é tudo uma canseira. Olha o que eles estão falando de servir. De novo, nós estamos falando dos sacerdotes. Olha o que eles foram chamados. Olha o privilégio desses homens. De todas as tribos, eu escolhi vocês para serem meus sacerdotes. Vocês serão meu tesouro pessoal. Vocês estão aqui, vocês vão poder ministrar na minha presença, comer os sacrifícios santos. Vocês têm relacionamento aqui direto, vocês têm a lei, vocês vão ensinar a lei para o povo. Olha o privilégio que esses homens tinham. E olha o que eles falavam da mesa do Senhor. É desprezível. Que canseira. E o termo hebraico aqui é muito interessante, porque esse termo hebraico que eles usam aqui, traduzido como que canseira, é a palavra que é usada geralmente quando o povo estava em agonia e sofrimento no deserto, ou sendo oprimido por povos pagãos. Era essa palavra aqui. Ou seja, eles estão conectando ou igualando os sofrimentos do deserto, os sofrimentos de serem oprimidos por outros povos, ao serviço do Senhor, a servir a Deus. É essa a visão que eles têm. Eles têm desprezo pelas coisas de Deus, desprezo pelo culto. Então, servir a Deus sempre vai parecer um peso enquanto nós avaliarmos o que nós estamos ganhando com isso. Meus irmãos, enquanto nós continuarmos servindo a Deus, esperando receber alguma coisa em troca, servir a Deus sempre vai ser um peso para você. Sempre vai ser algo desgostoso, sempre vai ser um fardo. É por isso que o título dessa pregação é quando o culto se torna um fardo. O culto se torna um fardo quando nós então cultuamos a Deus, servimos a Deus e esperando ganhar alguma coisa em troca. É aí que o nosso culto vai virar um fardo. Ir para a igreja é um fardo e se torna um fardo. Sabe quando? Quando nós vamos para a igreja esperando ganhar alguma coisa em troca. E aí vai ser um fardo mesmo ir para a igreja. Nossa, para que eu vou levantar de manhã? Ou por que eu vou perder o meu dia num verão
ao invés de ir na praia, de vir para a igreja. Ou no inverno, tá nevando. Então, nossa, vou ter que limpar meu carro para ir para a igreja, não compensa. Sabe por quê? Não compensa? Porque ainda você não entendeu o que você ganhou em Cristo e você não entendeu quem é Deus. É por isso que o culto vira um fardo. No momento em que servir a Deus se torna um trabalho que nós devemos a Deus como um retorno, então ele se tornará um peso e não um prazer. E é por isso que essa tem sido a atitude de muita gente no serviço do Senhor. Porque isso não acontece aqui, mas eu vou dar um exemplo de outras igrejas por onde eu passei, tá? Pessoas que se envolvem no trabalho da igreja, que fazem o trabalho da igreja, que estão envolvidos no ministério, estão trabalhando no ministério. Mas aí você vê e a pessoa sempre está reclamando, sempre está murmurando. É a pessoa que faz, é a pessoa que se envolve, é a pessoa que dá o nome, vai lá e está lá, estou ajudando. Mas sempre está reclamando, sempre está murmurando, faz por obrigação, faz porque pensa que tem que fazer. Eu tenho que fazer, né? Não tem ninguém que faça, eu vou lá fazer então esse negócio. Então está sempre reclamando e murmurando. Sabe por quê nós reclamamos e murmuramos no serviço do Senhor? Porque a gente acha que Ele não nos dá o suficiente para a gente fazer o que a gente faz. Eu não sou abençoado o suficiente para o tanto de trabalho que eu dou, que eu faço aqui nessa igreja. Lembrando que não é nessa igreja aqui, não é nas outras igrejas aí. Não, eu trabalho demais aqui e Deus não me recompensa no tamanho do trabalho que eu tenho. Eu me dedico demais aqui, mas a coisa não anda na minha vida. E aí o trabalho do Senhor começa a se tornar um peso. Porque o contrário também é verdade. Às vezes quando você pensa que você está sendo abençoado, e só pense isso, tá? Porque é uma mentira isso. Porque às vezes a sua vida está indo de vento em popa, seus negócios estão indo bem, você está ganhando dinheiro, a coisa está crescendo, sua empresa está indo bem, aí você, não, eu tenho que ajudar na igreja, porque eu estou ajudando na igreja, agora Deus está me abençoando, estou ganhando mais. Aí você se ajuda mais com entusiasmo, porque você pensa que Deus está te abençoando por causa disso, né? Então você está vendo que é uma maneira diretamente proporcional. Se você pensa que você está sendo abençoado, eu vou me envolver mais porque Deus está me abençoando. Não vou, não, porque, cara, que canseira. Eu não estou ganhando nada com isso. Minha vida continua do mesmo jeito que sempre foi. Eu continuo com as mesmas lutas que eu sempre tive. Porque, de novo, eu estou querendo que Deus me dê. A bênção de Deus para mim é material e física. É isso. Então, enquanto nós tivermos essa visão, nós sempre vamos ver o serviço do Senhor, se envolver com a igreja, sempre vai ser um fardo para nós, porque não compensa, não dá lucro. Mas por um outro lado, aí tem algumas coisas que também não acontecem nessa igreja, mas eu vou falar de outras igrejas. Que é aquelas pessoas que não fazem absolutamente nada. Porque, por um lado, a gente tem aquele povo que trabalha, que faz, que se envolve, e está lá murmurando, por causa de tudo que eu já falei. Mas, do outro lado, tem gente que não faz absolutamente nada, do jeito que entra, sai, e não se envolve com nada. Já estou fazendo de bom tamanho vir para a igreja e te aguentando. Porque tem dos dois lados, aquele que faz murmurando, é um peso, porque e aquele outro, Deus não é nem digno do meu trabalho. Porque para essas outras pessoas, eu entro, eu vou embora, eu já fiz o que eu tinha que fazer, Deus não é nem digno do meu trabalho, ou seja, é menos ainda. É menos ainda. Então, qual que é a prova que Deus dá aqui de tudo isso? Qual que é a prova que Ele vai falar assim, olha o trabalho de vocês. No versículo 8, Ele vai dizer assim, continuando aí, no final do versículo 8, tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agrada de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Tá bom, pega esse serviço que vocês estão fazendo, pega esse trabalho que vocês estão entregando, tenta entregar para o patrão de vocês. Vamos contextualizar aqui? Tenta oferecer isso que você está oferecendo na igreja para a pessoa que paga o seu salário. Aí, peraí, também, aí você ofendeu, você não pode fazer isso. Essa é a metáfora, porque isso aqui para eles é muito real.
pega o que vocês estão oferecendo para mim, os animais aleijados, roubados e tudo mais que estão me oferecendo, vai oferecer para o governador de vocês. Porque para eles, o governador é alguém que eles estão vendo. E aliás, esse é um governador persa, tá? Esse aqui é um governador que é um fantoche lá é um representante do grande rei da Pérsia, porque era assim que ele era chamado, o grande rei. Então, eles tinham mais medo de um governador humano do que de Deus. Aí Deus fala para eles, vai lá e oferece o que vocês oferecem para mim, oferece para ele, para ver se ele vai aceitar o que vocês estão me entregando. Se um governador humano não vai aceitar o que vocês estão entregando, por que que eu, o Senhor, o grande rei do universo, vou aceitar? Se o patrão de vocês brigaria com vocês por aquilo que vocês estão entregando na igreja, se entregassem para ele, por que que Deus tem que aceitar o nosso serviço na igreja? Entendem como que a coisa corta para o nosso lado? É assim que funciona aqui. É disso que ele está falando. Deus então está expondo a hipocrisia deles. Deus está mostrando para eles quem realmente eles temem. Quem realmente eles temem? Eles temem homens e não a Deus. Eles têm mais medo de um governador humano do que do próprio Deus. Então, isso aqui vale para nós ainda. Porque continua, como eu já disse, a pergunta que fica para nós é: o que você daria para o seu chefe, para, sei lá, o seu cliente? Você daria para ele com dedicação, com atenção, mas para Deus você faz de qualquer jeito? Porque, vou usar um exemplo aqui, e quem trabalha com isso me perdoe, mas imagina você trabalha com limpeza de casa, ou com carpintaria, ou com eletricidade, ou com qualquer coisa que você trabalhe. Aí você vai lá e você vai limpar o melhor que você pode limpar, porque é a casa do seu cliente. Mas na igreja, limpa de qualquer jeito aí. Eu vou instalar, fazer uma fiação elétrica lá e passar uns fios e tal, fazer uma recess light. E aí, na casa do cliente, eu vou lá, faço o recess light, deixo tudo bonitinho, não vê um fio, depois eu limpo tudo e vou embora. Mas se tiver que fazer na igreja, deixa que depois eles limpam. Não, passa por fora mesmo que é mais fácil. Essa é a pergunta para nós. O que nós temos oferecido para os outros, 100 vezes melhor do que nós temos oferecido para Deus? Por que nós estamos oferecendo para os outros, por que nós não oferecemos para Deus o mesmo? Essa é a pergunta. Então, no trabalho, a gente chega no horário, certo? Porque chega no trabalho 2 vezes atrasado para você ver. Agora na igreja, eu chego a hora que dá tempo. Mas você não sabe, eu tenho filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Fala isso para o seu patrão na segunda-feira. E ele vai aceitar: não, está tudo bem então, você tem 3 filhos, está tudo bem. Pode chegar todo dia atrasado. É isso que você vai ouvir? Eu vou te falar que você vai ouvir. Chega mais uma vez atrasado, por causa de 3, de 4, de 10 filhos, e você está fora. Eu te mando embora. É isso que você vai ouvir. Eu tenho mais medo do homem do que de Deus. É isso que ele está falando aqui de uma maneira muito clara para nós. Quando eu vou para uma reunião, eu me preparo, eu tomo notas. Eu vou para uma reunião importante, eu escuto com a maior atenção do mundo. Mas quando eu vou para a pregação, eu quero que ele acabe logo, isso que eu quero. Vocês entendem que isso aqui não é uma coisa que ficou no 5º século antes de Cristo? Isso que é hoje, é a nossa vida hoje, é o que nós estamos oferecendo para Deus hoje. Deus está nos confrontando através da palavra dele hoje, porque isso aqui não acabou, continua da mesma maneira. E por que será que Deus não responde? Que essa é a pergunta que muitas vezes a gente faz também para Deus, né? Por que será que Deus não está me respondendo? Eu vou lá na igreja, eu trabalho na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí a gente se pergunta: nossa Deus, eu estou orando, eu estou trabalhando tanto, eu estou fazendo, e parece que o Senhor não me responde. Ele continua aqui a responder a sua pergunta. Que bom que você fez essa pergunta, porque ele responde no versículo 9: agora supliquem a Deus para que ele tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Será que com esse tipo de adoração ele atenderá? Será que com esse tipo de atitude para com Deus ele os atenderá? Por que será que Deus não nos atende?
E isso aqui, meus irmãos, não é religiosidade. Isso aqui não é troca. Isso aqui não é fazer barganha com Deus. É o nosso coração estar com a atitude certa diante desse Deus, que nós dizemos ser grande, mas com as nossas atitudes, nós fazemos dele muito menor do que qualquer ser humano. Faz sentido isso? Nós dizemos, quão grande é o meu Deus. E aí, a gente vive como se nosso Deus fosse um nada. A gente oferece para ele o que sobra, a gente oferece para ele o que sobra, o que dá. Ele é grande mesmo. Ele é grande. Meu Deus está fazendo, está revelando essas nossas, está revelando essas nossas hipocrisias. É isso que está mostrando aqui para nós. É isso que está mostrando. Lembrando tudo isso em amor. Lembrando tudo isso em amor, porque ele falou, mas já nos ama. Não dá mais. Aí você vai entender mais. Aí você vai entender que se renovar todos os dias sobre a mim, sobre todos os dias sobre a mim, sobre a sua. Porque senão nós temos sido barridos. Porque senão nós temos sido barridos. É só por causa da graça da misericórdia. É só por causa da graça da misericórdia do Senhor que nós estamos aqui ainda. E é isso que ele está nos mostrando aqui. E é isso que ele está nos mostrando aqui. Aí ele faz, talvez, para mim, a palavra mais dura que ele dá nesse texto. Quem me dera um de vocês fechar essas portas. Meus irmãos. Será que Deus olha para a nossa adoração? Quem me dera alguém fechar essas portas da Penuel. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. Qual que é a cura? Qual que é a cura? Agora eu apresentei o problema. Disse a Madalena um dia para mim. Ela disse para mim, Ageu foi duro com os. Você fez questão de enfatizar. E você fez questão de enfatizar. Já que eu já enfatizei. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 14. Ele diz assim no final, pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Como que nós somos curados dessa apatia espiritual? Como nós somos curados desse peso que nós carregamos no serviço do Senhor? Como nós somos curados de tudo isso que o texto nos apresentou até aqui? Quando nós entendemos quem é Deus e a grandeza de Deus. Nós só vamos ser curados na nossa adoração. E a nossa adoração vai se tornar uma adoração alegre, uma adoração espontânea de todo o nosso coração, quando nós entendermos que Deus é o grande rei. E aliás, não é à toa que Malaquias está usando essa palavra, grande rei, porque como eu já disse, o grande rei, quem era o grande rei? Era o imperador persa. Ele era chamado de o grande rei. Então, é um contraste que Deus está fazendo aqui intencionalmente, entre o grande rei que ele é, não é um imperador persa que é o grande rei, eu sou o grande rei. E vocês não teriam coragem de oferecer nem ao governador, que não é o grande rei persa, vocês não teriam coragem de oferecer a ele os animais que vocês me oferecem. Quem dirá o imperador? É isso que ele está fazendo o contraste aqui. Ele quer deixar muito claro que, olha, esse imperador persa, isso não vale nada. Eu sou muito maior do que ele. Eu sou o grande rei, não é ele. E vocês não têm coragem, né, de oferecer isso que vocês oferecem para esse governador dele. Vocês acham que vocês iam chegar na presença dele com essa oferta aí? Nunca. Nunca. Mas na minha presença vocês chegam. Então, a cura de tudo isso aqui é quando nós perdemos ou percebemos que Deus é o grande rei. Quando nós perdemos essa visão, aí nosso culto vira tudo que ele está acusando o povo aqui. Mas quando nós entendemos, então nós começamos a valorizar a Deus. Então nós começamos a adorá-lo não como um fardo, como um peso, como uma obrigação. Meus irmãos, no dia que a gente entende quem é Deus, e no dia que nós entendemos o que nós recebemos de Deus, então é nesse dia que a nossa adoração passa de fardo
para uma adoração espontânea e alegre. É só nesse dia. E talvez aí você pergunta, mas o que eu recebi de Deus? Porque você continua medindo a sua vida e a sua bênção e o seu relacionamento com Deus por causa de bênçãos materiais. Aí você se pergunta, mas o que eu recebi de Deus? O que nós recebemos de Deus? Nós recebemos Cristo. Meus irmãos, nós recebemos Cristo. Ele nos entregou o seu único Filho. E aí a gente fica chateadinho com Deus quando a gente pede alguma coisa e Ele não nos dá. A gente fica chateadinho com Deus porque a gente esperava uma coisa e não veio. Meus irmãos, olhem o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos no capítulo 8. Se Deus nos deu Cristo, o que Ele não vai nos dar? Se Ele nos deu Jesus, pensa um pouco, para e avalia se Ele já te deu o melhor dEle. E aliás, é disso que esse texto está falando. Porque ele está falando de oferta. Oferta, 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 oferta. O que esse povo ofereceu para ele? Esse povo vai oferecer animal impuro, animal cego, animal aleijado, animal defeituoso. Mas olha para a oferta que ele fez, é por isso que ele está indignado com o povo. Eles ofereceram o pior do pior para Deus, esse Deus grandioso, santo, poderoso. Mas o que Ele deu? Deus entregou a melhor oferta, a oferta mais pura. Deus derramou o sangue do seu Filho para que eles pudessem ter acesso a Ele. É isso que Ele quer contrastar. Olha o que vocês estão me oferecendo. Olha o que nós estamos oferecendo para esse Deus santo, grande, majestoso, o nosso pior, aquilo que sobra do meu tempo, do seu tempo. Eu ofereço o resto para Deus. Eu não tenho coragem de me envolver com a minha igreja local. Eu ofereço o pior, mas e Deus? Deus ofereceu o melhor sacrifício, o cordeiro perfeito, sem mancha, sem culpa, sem nenhum tipo de pecado. Ofereceu a oferta mais valiosa. Ele não deu aquilo que não custou nada, Ele deu a vida do seu Filho. Meus irmãos, no dia que nós entendermos então a grandeza de Deus, quem Deus é, e entendermos o que Ele deu para nós, que é Cristo, nesse dia, a nossa adoração então vai se tornar o quê? Uma adoração que flui do nosso coração. Nós vamos servir com todo zelo, independente do que está acontecendo na minha vida. Eu não vou servir com o que sobra. Eu vou ter prazer em entregar tudo que eu tenho e entregar a minha vida. Porque nós vamos entender uma coisa, não importa, por maior que seja a sua entrega, com todo respeito, o que é a minha entrega? O que é a minha vida dedicada ao trabalho do Senhor, comparado ao que Deus entregou por mim? Nada. O que é comparável a Jesus? Meus irmãos, eu posso entregar tudo, e comparado a Cristo não é nada, e Ele entregou Cristo. Então, o meu chamado é entregar tudo, porque Ele é digno. Então, se eu não receber mais nada, se eu não ganhar mais nada, se nada acontecer, se eu enfrentar tribulação e mais tribulações por causa de Cristo, como nós cantamos hoje aqui, foi a primeira música. E talvez você não entendeu, e eu estava aqui pensando naquela primeira música, e lendo a letra dela, eu tenho como alegria o passar por aflições. Quantos de nós, sinceramente, pode falar isso? Se nós não conseguimos passar por nada, já estamos culpando a Deus pelos nossos erros. Eu tenho por grande alegria o passar por muitas aflições. Meus irmãos, isso aí pode ser até uma utopia, mas olha, era exatamente isso que o apóstolo Paulo entendeu. Eu tenho tudo como perda, como esterco, para não falar a palavra que ele usou lá. Eu tenho tudo como perda comparado a Cristo. Não, o apóstolo Paulo entendeu isso aqui. Eu aprendi a estar feliz em toda e qualquer circunstância. Eu estou com fome, estou passando necessidade, eu fui chicoteado, eu estou preso. Para ele não era um fardo. Por que não é um fardo? Porque ele entendeu o valor de Cristo. Ele entendeu a grandeza de Deus.
Ele entendeu que Deus entregou para ele. Então, meus irmãos, eu posso ser apedrejado, eu posso ser preso, eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser morto, porque a minha vida, ela já foi comprada por Cristo. Então, o que eu posso reter para mim? Que tipo de adoração eu vou dar para Ele? Eu vou dar o meu melhor, porque Ele é digno. Nunca vou dar o meu resto para Ele, porque Ele é digno do meu melhor. O Senhor nos ajude. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça para viver a sua palavra, que nos confronta. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque nós te oferecemos o nosso pouco, porque nós te oferecemos os nossos restos, porque nós te oferecemos o mínimo necessário, porque nós não nos envolvemos com o trabalho do Senhor, porque nós fizemos tudo aquilo que te desagrada. Tudo o que está escrito aqui está escrito para nós, e nós nos arrependemos diante do Senhor e te pedimos, perdoa-nos. Agora, Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor venha nos dar duas coisas para sermos curados. Deus, que o Senhor venha nos dar a correta visão de quem é o Senhor, da grandeza do Senhor, da majestade do Senhor, da glória do Senhor. Deus nos dá uma visão da sua majestade, para que possamos entender o tamanho do Deus que nós servimos, e nos dá a visão, ó Deus, do tamanho do sacrifício de Cristo, do tamanho do sacrifício que o Senhor deu, para que nós pudéssemos adorar o Senhor, porque Cristo morreu para que nós pudéssemos oferecer o único sacrifício que o Senhor aceitaria, porque nós não poderíamos nunca oferecer um sacrifício ao Senhor puro, aceitável, se não fosse por Cristo. Então Cristo morreu, rasgou o véu e nos deu acesso à sua presença. É por causa de Cristo que as nossas ofertas e os nossos sacrifícios são aceitos diante do Senhor, porque Ele santifica. Oh Deus, e que o Teu nome seja glorificado mesmo em todas as nações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.